Boa tarde, sou Patrícia, aluna do curso de Ciências Biológicas da UES, Polo de Russos, e vou falar um pouco sobre a necessidade de atualização dos livros didáticos. Atualmente, a presença do livro didático no ambiente escolar tem se ampliado bastante, devido ao Programa Nacional do Livro Didático, tão conhecido PNLD, que disponibiliza a todos os alunos da educação básica, os livros. O programa é o resultado da política pedagógica do governo, por meio do MEC e do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que está investindo recursos didáticos pedagógicos de apoio ao professor e ao aluno. Eu vou citar agora aqui alguns autores. No que se refere à utilização do livro didático, Costa e Mota, 1984, página 5, diz o seguinte: eles apontam 3 categorias de usuários, para esse livro. O Estado que compra o livro, o professor que escolhe e utiliza ele como instrumento do seu trabalho, em suas aulas, e o aluno que tem esse livro como material considerado indispensável no seu aprendizado. E quanto à utilização pelos professores, Bittencourt, 2008, diz o seguinte: os livros estão inseridos em diferentes contextos didático-pedagógicos, tais como planejar a aula, sistematizar os conteúdos escolares ou simplesmente utilizar ele como fonte para a elaboração de alguns exercícios. Nessa perspectiva, Lopes, 1992, diz o seguinte: ele aponta que o professor se apoia no livro, tornando ele um modelo de aula, de modo que o livro oferece pronto o que ele deveria preparar. Infelizmente, essa é uma realidade. A ordem dos conteúdos, os exercícios e explicações para os mais variados assuntos sempre está no livro. E o livro, muitas vezes, se torna uma coisa chata para o jovem, para a criança, Assim, seu uso supõe um tipo de aula padronizada, sempre da mesma forma, que as atividades são propostas, se enquadram em unidades temáticas sempre tipificadas e pautadas, em seções, ou seja, no caso, nos capítulos, E isso dentro da sala de aula, agora eu vou colocar aqui minha opinião, isso dentro da sala de aula se torna sem atrativo para as crianças. E eu digo isso porque eu tenho 2 filhas em casa e que, se eu for pensar no tempo que eu estudava, porque hoje em dia tem muita coisa para competir com o livro didático, muita coisa. Quando eu estudava, quando eu era adolescente, criança, e eu recebi um livro, que era a coisa mais difícil acontecer, quem tem a minha idade sabe disso, eu chegava em casa maravilhada, via todas as páginas, nunca fui muito estudiosa não, mas eu fazia isso, porque era uma novidade, era uma coisa que eu tinha vontade. Eu chegava em casa, olhava, encapava e cuidava desse livro, tinha vontade de ir para a escola com o livro e ler, e prestar atenção no que estava sendo ensinado pelaquele livro. Infelizmente, isso não acontece mais hoje. Infelizmente. Eu pude perceber, e por isso que eu estou dando a minha opinião e não vou falar mais sobre autores, que durante esse estágio da faculdade, que foi muito difícil para mim conseguir fazer, nas minhas observações, eu pude ver que o livro, ele não tem atrativo para as crianças. Teve um dia numa aula que eu contei, aliás, eu parei de contar quando o livro caiu pela 8ª vez. Isso me chamou atenção, por isso que eu contei. Quando ele caiu pela 8ª vez, eu parei de contar. Nossa, como as crianças cuidam do livro. Não estão nem aí, não ligam. Mas por quê? Porque é difícil o livro competir com a tecnologia que tem hoje. É difícil o livro competir com o celular, com o computador. Eu já falo mais do celular porque você leva para onde quer que vá. Então, eu acho que o livro que vai para as escolas públicas, ele deveria ser utilizado em conjunto. Hoje em dia tem livros cheios de pop-up, cheios de programas que você usa com o celular. E eu acho que isso, se pudesse ser usado dentro da sala de aula, de forma correta e autorizada, faria com que as crianças tivessem mais interesse em utilizar o livro, em ver o livro. Porque o meu tempo é pouco, mas eu poderia citar esse dito livro que eu estou falando, que você usa ele em conjunto com o celular. Isso atrai as crianças de uma forma, os jovens de uma forma que seria interessante ser
utilizado.